Fala pessoal, hoje vamos aprender como foi a Guerra dos 100 Anos. Eu sou Rodrigo e vamos nessa. Bem, chegou uma rivalidade que dura 800 anos entre França e Inglaterra. A Inglaterra tinha interesse em alguns territórios da França por ser lucrativo e bom para a plantação, como Flandres, um bom exemplo. Só que a França tinha feito uma aliança com a Escócia, que se achutavam caso a Inglaterra invadisse ou a França ou a Escócia. Assim a Inglaterra ficou meio que ameaçada. Em 1314 acontece na França a crise de sucessão. Filipe IV morreu, assim quem reinou a França foi seu filho mais velho, Luís X, que só reinou por 2 anos, que ele morreu. Assim o próximo seria Joana, mas ela não reinou, pois Felipe V diz que as mulheres não podiam reinar. É verdade, as mulheres não podiam reinar naquela época. Felipe V reinou por 6 anos e também morreu, indo para Carlos IV, que também morreu, só reinando 6 anos também. Com isso, agora tinha 2 escolhas. Podia ser Felipe de Carlos, sobrinho de Filipe IV, ou Eduardo III, neto de Filipe IV, e era o rei da Inglaterra também. Então, isso pode ser o rei da Inglaterra poderia unificar os 2 tronos, mas em uma reunião, o trono passa a ser de Filipe VI. O rei da Inglaterra aceitou Filipe VI como rei. Mas, mesmo assim, a Inglaterra tinha interesse entre os territórios de Gasconha e Flandres. Mas em 1331, o rei da França, Felipe, confiscou as propriedades de Robert III. Robert fugiu e foi para a Inglaterra. Em 1336, Felipe mandou seu exército para o Canal da Mancha e Felipe fez um ultimato para a Inglaterra que, se não devolvesse Robert, ele confiscaria as terras da Inglaterra na Gasconha. Em abril de 1937, Felipe se recusou a se encontrar com a delegação inglesa para negociar. Assim, ele convocou seus vassalos para se reunir seu exército. Em 1337, os franceses tomaram a Gasconha e os restantes dos domínios ingleses na Aquitânia. Eduardo mandou seu exército para Flandres, assim começando a Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos, de um lado tínhamos França, Escócia, Castela e Aragão. Do lado da Inglaterra, tínhamos a própria Inglaterra, Portugal, Navarra e Flandres. A primeira fase da guerra foi chamada de Eduardina, que durou de 1337 a 1360. As forças inglesas conseguiram muitas vitórias contra os franceses, como na Batalha Naval de Surplice, que garantiu o domínio marítimo na Inglaterra, e também a Batalha de Crepe, que os ingleses usavam arcos longos que deram muitas vantagens para a Inglaterra. A Inglaterra derrotou também a Escócia na Batalha de Naples Cross, que também invadido pelo norte, que a Escócia está invadindo pelo norte, mas eles conseguiram parar. Mas a guerra teve de ser interrompida pela peste negra, que matou mais de 1/3 da população da Europa inteira em 1346. Quando a guerra voltou, a França perdeu de novo na Batalha de Poitiers. Mas uma tempestade destruiu o exército inglês e depois fizeram um tratado de paz, chamado Tratado de Brentwood. Com isso, a Inglaterra ficou com os territórios da França. Vou botar aí os territórios da França. Assim vem a segunda fase do conflito, fase Carolina, é assim que é chamado, que foi a 1369 a 1389, durante 20 anos. O rei francês Carlos V, aproveitando que os ingleses estavam tendo muitas revoltas, a França pegou bastante território da Inglaterra, a França como na Batalha de Crochens. Mas a Inglaterra, a França declararam uma parada de novo na guerra por causa de crise do rei da França
e da Inglaterra. Com isso, os castelhanos perderam a importantíssima batalha contra os portugueses, com a ajuda da Inglaterra na batalha de Achupa-Rota. A última parte da guerra é chamada de Leicestershire. Foi a 1415 a 1453. Aconteceu quando Henrique V, que disse que a Normandia é dele. Assim, na batalha de Agincourt, a Inglaterra estava muito perto de ganhar a guerra, mas no cerco de Orléans, vencida pela França e com a ajuda de Joana d'Arc, assim a última batalha da guerra de Castilho, foi que o Santo Canhão foi muito decisivo na vitória dos franceses, assim expulsando os ingleses das terras francesas e assim acabando a guerra. Com o final da guerra, a França ficou muito bem consolidada. Já a Inglaterra não estava indo muito bem, ocorrendo diversas guerras, como as guerras das Duas Rosas pelo poder. Mas isso é assunto para outro vídeo. Espero que tenha gostado. E se inscreva no canal e deixa like. Isso me ajuda muito. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui e tchau.